Então, queridos irmãos, boa noite, um feliz sábado a todos. Estudando o princípio de fé, vamos falar hoje do tema A Graça e Seus Meios. E conosco está o nosso querido irmão José Ilso Borges, da Assembra. O irmão, a palavra. A todos que me ouvem, uma boa noite, um feliz sábado, uma oportunidade que temos agora de falar sobre a graça e seus meios. O texto que nós iremos comentar neste momento é do Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Diz o seguinte: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então aqui nós vamos falar sobre graça. É um tema muito conhecido, muito comentado nos nossos dias. O mundo evangélico fala muito de graça, mas será que realmente nós sabemos o que é a graça? No dicionário, a palavra graça significa favor recebido, uma dádiva, uma coisa que nós não tínhamos o direito, mas recebemos. É como se fosse um presente. Qual foi a graça que nós recebemos? Para entender qual foi a graça que nós recebemos, nós precisamos entender qual é a nossa situação antes de receber a graça. Então, a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que... Deixa eu ver, Romanos 6, 23... que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, a nossa situação para recebermos este presente era a morte. Só que esta morte que é descrita em Romanos 6, 23 é a morte eterna. Aí alguns poderão dizer, mas milhões de pessoas já morreram no planeta, então eles não deveriam ter morrido? Irmãos, a morte eterna não é essa morte que nós conhecemos. A única pessoa que agora, que morreu a morte eterna e retornou foi Jesus. Então Jesus, ele morreu a morte eterna e ressuscitou, acordou, porque ele tinha a própria vida. Essa morte que as pessoas morrem é um até logo, até breve, porque a morte eterna, de fato, será depois do milênio, onde todos irão acordar para receber a morte eterna. Falo aqueles que não obedeceram a Deus, que não se santificaram e que não aproveitaram a graça de Jesus. Então, o que é a graça? A graça é um favor. O que nós recebemos de graça de Jesus? A vida. Então, veja bem, Romano diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, olha só a palavra dom gratuito, presente de graça, foi a vida. E a graça é a oportunidade que nós temos de receber auxílio, porque veja bem, a graça de Jesus, ela não nos deu somente a vida, mas ela nos dá o poder para alcançar essa vida, para permanecer na verdade. Então, por esforço humano, é impossível permanecer na verdade. Mas olha só o que Jesus faz. Jesus diz assim, dá-me a tua vontade, você quer? Eu quero. E agora toma o meu poder. Então, Jesus, através da sua graça, do seu presente, podemos assim nomear essa palavra, ele nos dá poder para continuarmos na verdade, Aqui no livro de Hebreus, eu quero ler esse texto. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Vejam bem, vou ler novamente. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Quem está sentado nesse trono? Jesus. Lembrando que o reino da graça foi instituído na queda do homem, Então, Jesus ele vai passar por vários reinos.
Primeiramente foi o reino da graça. Nos acheguemos ao trono da graça para que possamos obter misericórdia. Essa misericórdia é o perdão. E achar graça e auxílio, poder para resistir ao pecado em tempo de necessidade. Qual é nossa necessidade hoje? Nós necessitamos de auxílio divino para não cair no pecado. Então, a graça de Jesus, ela é uma oportunidade que temos de tanto receber a vida eterna, quanto de receber o poder, o auxílio de Jesus, para que a gente não volte àquela vida passada, né? Então, se nós estamos ainda brincando com aquela vida passada, é porque nós não estamos utilizando o poder da graça. E isso é uma situação que nós podemos estar enfrentando nos nossos dias. Aqui no livro de João, capítulo 8, pelo capítulo 8, verso 31 e 32, aqui nós encontramos um texto que fala o seguinte: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a graça não é como as pessoas pregam aí no mundo, uma libertinagem, não. A graça, ela não é um pano branco que encobre os pecados, mas é uma oportunidade para nos livrar do pecado. Então, o mundo, inclusive o mundo evangélico, ele crê que a graça de Jesus é uma maneira de livrar o homem da obediência da lei. Inclusive, esse pensamento, ele se originou lá com os nicolaítas. Esse era a doutrina nicolaíta. A doutrina nicolaíta, ela está entranhada hoje na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas. É aquela doutrina que diz que você está livre de obedecer à lei de Deus. Enquanto que a graça que nós conhecemos, que é a graça que nos dá auxílio, ela não nos livra da obediência da lei. A verdadeira graça nos livra da escravidão do pecado. Entenderam a diferença? Então, a verdadeira graça, ela não nos livra da obediência da lei. Ela nos liberta da escravidão do pecado. Porque a lei, ela não escraviza, mas o pecado sim. Então, veja bem, aqui o apóstolo João fala que, através da graça, né, como eu li, através da permanência na verdade, nós conseguimos alcançar livramento. Então, quando nós permanecemos na verdade, agora veio uma pergunta: como que eu faço para permanecer na verdade? Somente com o auxílio de Jesus. O que é a verdade? Certa vez, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Quando Pilatos ia ouvir a resposta, ele preferiu ouvir a voz da multidão que o chamava no mundo. A mesma coisa acontece nos nossos dias. As pessoas, elas querem conhecer a verdade, mas as vozes que vêm do mundo são mais altas do que a sua vontade. O que é a verdade? Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e a lei é a verdade. Então, para que eu permaneça nessa verdade, aqui diz Jesus, eu tenho que permanecer em Cristo, eu tenho que suplicar a sua graça. Então, através da graça de Jesus, eu consigo ficar fixo na verdade. Se eu desviar o foco de Jesus, aí as vozes do meio, o mundo, me chamam, como aconteceu com Pilatos. Então, aquele episódio de Pilatos com Jesus é um exemplo claro de como acontece conosco hoje. Pilatos queria que Jesus lhe dissesse o que era a verdade. Só que Pilatos não manteve os olhos fixos
em Jesus. Quando ele ouviu a voz da multidão chamando ele lá fora, ele desviou o foco de Jesus e foi ver o que eles queriam. Então, aqui na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 8, verso 31, nós temos que permanecer fixos. Porque veja bem, irmãos, quando nós estamos nessa verdade que nós conhecemos e de repente a gente ouve a voz de um show, de um estádio de futebol, ouve a voz de uma corrida de cavalo, ouve a voz de uma mesa de bar, ouve a voz de um ato obsceno, então a gente acaba desviando o foco de Jesus e aí contemplando aquilo a gente acaba acostumando naquela situação. Então a história de Pilatos, aquele episódio que aconteceu com Pilatos, é um exemplo claro de como funciona a permanência na graça. Se Pilatos tivesse ignorado as vozes ao seu redor e mantivesse os olhos fixos em Jesus, aguardando ansioso pela verdade, talvez ele não teria cometido o erro fatal. A mesma coisa acontece conosco hoje. Então, se a gente desviar os olhos da verdade para contemplar, a irmã White ela fala assim que nós estamos na igreja e às vezes estamos namorando com o mundo, sabe? Aquele namoro à distância. A gente está dentro da igreja, mas acaba namorando com aquilo que está lá fora. Então a gente fica namorando e aquele desejo vai só aumentando, né? Que geralmente os namorados, quando namoram à distância, estão ansiosos para se encontrar, para se conhecerem. E acontece também conosco, quando nós estamos na igreja e ainda namorando alguma artimanha mundana, algum arcilado de Satanás. Aquilo vai aumentando, o desejo vai aumentando até a hora que a gente quer encontrar com aquilo, né? Encontrar com aquele amor, que no caso é um ídolo mundano. Então, as festas, as drogas, as bebidas, os shows, os jogos, as competições, as farras, né? As bebedices, aquela rodada de amigos, como aqui fala no livro de Provérbios, né? Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Então, às vezes, a gente sente aquela vontade de estar entre aqueles amigos que não têm a nossa fé, que falam só de jogos, que falam só de bebidas, de droga, de competições, de festas. Então, estar na igreja namorando com isso é a mesma coisa de estar no mundo. A única coisa que nos impede, irmãos, é só o medo de os irmãos não falarem nada. Então, essas pessoas não recebem o selo de Deus. Elas não conseguem receber o selo de Deus. Então, a graça, o segredo de permanecer na graça é permanecer na verdade. Para permanecer na verdade, eu preciso olhar constantemente para o autor e consumador da minha fé. Então, se nós permanecermos na graça, então nós seremos libertos. Então, pelo contemplar é que nós somos transformados. Então, se eu fico olhando para Jesus, ignorando o que estão falando para mim aqui ao meu redor, eu vou me acostumar sempre a olhar para Jesus. Mas se eu tenho o costume de desviar de Jesus e olhar para as atrações mundanas, então eu corro um sério risco de querer sair da graça e ir para o mundo, porque eu vou contemplar, né? Então não olhar, não contemplar, não namorar com as coisas do mundo. A graça de Jesus, irmãos, muitas pessoas acreditam que ela foi estabelecida na morte de Jesus. Não. Deus sempre foi um Deus misericordioso. A graça de Deus, ela sempre existiu. Aqui nós temos um texto em Salmos capítulo 103, verso 17. Diz o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles o que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, é desde a eternidade a graça de Jesus sempre existiu. Quando que começou a vigorar o reino da graça? Né? Então, nós temos agora o reino da graça, breve nós teremos o reino da glória. Agora, o reino da graça, ele começou em Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós encontramos um texto
que vai nos mostrar quando começou a vigorar o reino da graça. Apesar que ela sempre existiu, mas é quando que ela entrou em vigor. Porque o plano da salvação, o plano de resgate do ser humano caído, ele sempre existiu, mesmo antes do primeiro ser humano ser criado. O plano da misericórdia, conforme nós lemos em Gênesis, em Salmo 103, verso 17, ele sempre existiu de eternidade a eternidade. Agora, aqui em Gênesis 3, capítulo 15, nós encontramos o seguinte texto. E Deus disse a Moisés... Perdão, é um outro texto. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15. Estou em Êxodo. Gênesis 3, 15. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está profetizado. Estava profetizado a inimizade entre ti. Quem é ti aqui? É Satanás. Então, é Jesus falando, olha, eu porei inimizade, Satanás, entre ti e a igreja, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui começou o reino da graça, a batalha. Jesus não nos deixou sozinhos. Agora, tem um detalhe interessante, irmãos, que a graça... ela é isso que eu falei, porém tem alguns meios que foram estabelecidos por Deus para que nós não ficássemos só na teoria. Porque a graça não é somente teoria, a graça também é prática, né? A graça nos leva à prática. Então eu falei aqui da teoria, agora os meios que Deus estabeleceu para que fiquemos na sua graça. Então, aqui no livro de Marcos, eu quero ler um texto, algo que é um meio que para a gente permanecer na graça. Marcos 16, 15. Que diz assim, ó. E disse-lhes... Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho. Um dos meios para que permaneçamos na graça é a palavra de Deus. Ela pode ser pregada, né? Ela pode ser ouvida, ela pode ser lida. Então, tem algumas maneiras de encontrarmos essa palavra, de permanecer nela. Então, quanto mais nós ouvirmos a verdade, sempre nos nossos ouvidos, inclusive hoje, o sábado, é um dos dias mais propícios para a gente guardar mais textos bíblicos, né, na mente. Então, a palavra de Deus aqui, ela vai, hoje, no dia de sábado, ela será falada com mais intensidade. Então, ouvir a palavra de Deus, ir à igreja. Então, inclusive, a igreja de Deus também é um meio que Deus proveu para que permaneçamos na sua palavra. Romanos 10, 13 a 17 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés do que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, vejam bem. Então, um dos meios instituídos por Deus para que a graça permaneça conosco é a sua palavra, a Bíblia.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, imaginem se Jesus não tivesse tomado cuidado de mandar confeccionar uma Bíblia para nós. Nós seríamos enganados facilmente. Mesmo com a Bíblia hoje, multidões são enganadas por charlatões, falsos profetas, pregadores gananciosos que só pensam no lucro. Então, a palavra de Deus é um dos meios que Deus estabeleceu para que permaneçamos na sua graça. É através da Bíblia que nós entendemos o verdadeiro significado da palavra graça. Não essa graça que o mundo prega aí, que as pessoas apenas têm que levantar a mão, aceitar o nome de Jesus e continuar a vida como sempre continuou. Não. A verdadeira graça leva ao arrependimento. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Então, um outro instrumento que Deus instituiu para que a graça permanecesse conosco foi a igreja. Qual é a função da igreja? A igreja foi criada para reunir aqueles que estão aceitando essa verdade. Então, os irmãos, imaginem se nós não tivéssemos uma igreja organizada, uma igreja que pregasse a verdade. Imagina que nós não tivéssemos igrejas e apenas saíssemos pelas ruas pregando a verdade e as pessoas fossem para outras igrejas. E lá elas encontrassem um conhecimento diferente do que nós conhecemos. Então, aquela mentira, aquela meia-verdade pregada lá, ia anular a verdade que nós pregamos aqui. Então, irmãos, a igreja de Deus é como a menina dos olhos de Deus aqui na terra. Ela é um instrumento usado para congregar pessoas, reunir pessoas de um mesmo pensamento, de uma mesma fé, em uma mesma doutrina. É por isso que é importante nós termos a mesma doutrina, porque a igreja de Jesus ela deve ser unida em um mesmo propósito. Eu quero ler um texto aqui de Marcos, capítulo 16. Diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, ou seja, depois do batismo, depois da convicção dessa verdade, precisa de uma reunião, reunir em um mesmo local. Porque quando a gente conhece a verdade, batiza, nós ainda precisamos continuar conhecendo a verdade, ou testificando dela, ou confirmando cada vez mais. Por quê? Porque é pelo contemplar, é pelo ouvir que vem a fé. A nossa fé vai aumentando. Agora, como que eu vou ouvir uma palavra se eu não tenho quem pregue? Cadê o pregador? Cadê o local? Para onde que eu devo ir? A Igreja de Deus, ela foi criada com vários objetivos, né? Congregar os irmãos, aumentar a fé dos irmãos, ser representante da verdade na terra. Então, a Igreja de Deus ela é como se fosse uma embaixada do céu na terra, né? É a embaixada de Deus aqui na terra. Aqui nós temos um outro texto que eu quero ler, um outro meio que Jesus proveu como meio de permanecermos na graça. Está em João. Antes de ler João, quero ler um outro texto. Tá, para falando sobre a igreja, né? Aqui em Efésios capítulo 5, verso 26, diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus é que nos livra dos erros, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esse é o objetivo de Deus com a sua igreja na terra. É por isso que a igreja de Deus será peneirada, será limpada, né? Aqui no livro de João, capítulo 13, nós encontramos um outro meio instituído por Deus para nos manter na graça. É o lava-pés.
né, o lava-pés. Aqui em João 13. João 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Então, aqui nós temos uma outra instituição colocada na igreja como maneira de permanecermos na graça, é o lava-pés. Os irmãos sabem que a maioria das igrejas hoje no mundo, não falo da igreja adventista do sétimo dia movimento de reforma, elas não têm mais o lava-pés. Por quê? Porque o lava-pés, irmãos, é um instrumento usado por Deus para humilhar o nosso coração, para humilhar o egoísmo, para tirar o sentimento de superioridade, né, do nosso coração. Então, o lava-pés foi instituído por Jesus, é um costume que foi retirado lá dos servos, inclusive inclusive justifica por que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele, porque Jesus não era servo de Pedro. Então, o lava-pés foi instituído com o objetivo de nos humilhar, né? De sempre nos considerarmos como servos uns dos outros. Aqui nós temos também um outro instrumento usado por Deus, que foi a Santa Ceia, né? A Santa Ceia foi também instituída por Deus como uma maneira de permanecermos na graça. É por isso que isso, inclusive, justifica por que nas igrejas evangélicas a ceia já foi alterada, já não tem lava-pés, porque Satanás sabe que esses instrumentos foram colocados na sua palavra para nos ajudar a permanecer na graça. E alguém pode se perguntar, mas por que o lava-pés me ajuda a permanecer na graça? Como eu disse aos irmãos, ele tira aquele sentimento de superioridade. Ele nos faz semelhantes a Jesus em servir um ao outro, de ajudar um ao outro. E a ceia? Por que a ceia me ajuda a permanecer na graça? O que faz? Por que quando eu tomo a ceia, ela me ajuda a permanecer na graça? Irmãos, da mesma maneira. A ceia, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz o seguinte: Eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi entregue, traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que eu comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O que a Santa Ceia tem a ver com a graça? Lembrando que a Santa Ceia é uma instituição que nos mostra o sacrifício de Jesus por nós. Mas Jesus colocou alguns símbolos dentro da Santa Ceia que nos direcionam a uma comunhão entre os irmãos. O cálice, ele deve ser único. Por que deve ser único? Porque simboliza a união, a comunhão. Uma igreja dividida não subsiste, ela não funciona. Então, aqui fala o cálice no plural. Então, os irmãos percebem por que nas outras igrejas já tiraram lava-pés, já tiraram o cálice único? Porque foi obra de Satanás.
A obra de Satanás é perverter a graça. Porque para eu permanecer na verdade, sendo humilde, porque às vezes o que me atrapalha de permanecer na verdade é a minha arrogância, a minha exaltação, né? Não querer me sujeitar à verdade. Então vejam bem, por que a gente tem que continuar com o cálice único? Porque ele é símbolo da comunhão dos irmãos, é símbolo de humilhação, é símbolo de união. Então é esse o motivo que nos mantém na graça, né? É esses símbolos. Não é que eles fazem um milagre, mas eles nos levam a compreender que a gente precisa estar unido, em união, na mesma verdade. Então vejam bem, a Santa Ceia é uma ordenança que Jesus instituiu logo após a Páscoa, como meio de nos manter na graça. O lava-pés é também um ritual que nos mantém na graça, humildes aos pés de Jesus. Frequentar a igreja também é uma oportunidade de confirmar sempre a verdade aqui, ó, na nossa mente, porque é lá na igreja que a gente ouve a lição da escola sabatina, a gente ouve as pregações, exortações, orações, né? Então é importante ter esse momento de comunhão para fortalecer a mensagem. E a palavra de Deus, a Bíblia, também é um instrumento. Então aqui nós temos 4 instrumentos citados para fortalecer-nos na graça: a palavra de Deus, a igreja de Deus, o lava-pés e a Santa Ceia. Então eu finalizo aqui este estudo e deixo, se algum irmão, talvez não há necessidade, mas se algum irmão tiver alguma dúvida, né, ainda se, porque esse tema já foi mencionado em momentos anteriores, mas acredito que ficou bem esclarecido. Se tiver alguma dúvida, algum irmão pode perguntar.